Jesus. Estamos esta noite aqui na casa do Senhor, comemorando mais um aniversário de resistência, em um culto simples, mas cheio do Espírito Santo de Deus, porque o que importa e o principal é a presença de Deus. De que adianta enfeites e belezas se o Espírito Santo de Deus não faz-se presente no ambiente? De que adianta um lugar preparado se o próprio Cristo ali não reside? O importante é que a presença do Senhor seja notória no lugar onde estamos reunidos. Aleluia! Bendito e exaltado seja o Senhor. E Jesus, ele faz uma alusão nesta passagem do reino de Deus com o trabalho da época em que Jesus vivia. Jesus percorrendo as cidades e as aldeias, ensinando e pregando o evangelho do reino. Veja que antes de Jesus citar a palavra mais conhecida da seara e dos ceifeiros, ele mesmo fez questão de participar de todo o processo envolvido no reino de Deus. Jesus simplesmente não abriu a boca e falou de algo que ele não vivenciou, Francisco. Jesus simplesmente não abre a boca para falar algo daquilo que ele não faz. Ele fala aquilo que ele vivencia na prática. Porque nós lemos no texto sagrado que ele percorria as aldeias e as cidades vizinhas, ensinando e pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e as moléstias entre o povo. Então Jesus estava no meio da multidão. Jesus estava no meio das pessoas. Jesus estava na prática fazendo o que era do reino de Deus. O que muitas vezes nos falta aí ao mundo afora é a prática literal do exercício ou do ofício do reino de Deus. Sabemos bem nós, entendemos nós pela palavra do Senhor, e porque somos doutrinados e sabemos bem que cada um tem um chamado, cada um tem um ofício e cada um serve a Deus segundo o propósito que Deus o instruiu para fazer, que Deus o instruiu para realizar. Deus chama uns para determinada ação, outros para determinada ação, e assim vai indo e complementando o reino de Deus. Porque o reino do Senhor também, o Senhor Jesus em sua palavra, seus apóstolos disseram que somos uma unidade, uma junção, o mesmo corpo, o mesmo espírito, independente da substância, está tudo atrelado, interligado, uma coisa com a outra. Então Jesus fez questão de passar por todo o processo. E ele vai de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho, curando os enfermos e as pessoas que tinham moléstias. Aí existe diferença entre enfermidade e moléstia, mas fica para outro momento, outra ocasião. Mas enfim, Jesus ele liberta as pessoas do que eles estavam sofrendo naquele momento. E quando Jesus começa a curar, quando Jesus começa a pregar o evangelho do reino, porque o evangelho do reino só é confirmado quando há milagre. O evangelho do reino só é confirmado quando há milagre da parte de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Se o evangelho do reino for pregado e não houver de maneira nenhuma manifestação do Espírito Santo de Deus, não é o evangelho do reino. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque você vê em toda a palavra de Deus, em toda a escritura sagrada, que os discípulos, apóstolos, o próprio Cristo
pregavam, mas sucedia de alguma manifestação espiritual, seja demônios expulsos, pessoas curadas, batizadas com o Espírito Santo, ações de Deus, milagre de todos os tipos. Mas existe e tem que haver manifestação do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós confundimos muitas vezes, missionário Francisco, manifestação do Espírito Santo de Deus com falar em língua estranha, um glória meio alto que você dá. Isso aí são manifestações corpóreas nossas, sim, guiadas pelo Espírito Santo. Mas quando eu falo manifestações, eu estou falando de milagres. Oh, glória! Aquilo que para nós fisicamente é impossível, ou intelectualmente é impossível. Aleluia! Glória a Deus! E essas ações são confirmações de que o Evangelho é pregado de forma correta. Glória a Deus! Eu estou rodando para chegar onde eu quero. Quando nós vemos as ações do próprio Deus, aí nós dizemos: esse Evangelho realmente é de Deus. Glória a Deus! Por que eu arrudiei para dizer a mesma coisa várias vezes? Entenda, nós estamos comemorando o aniversário de resistência da Igreja do Senhor Jesus aqui em Baraúnas. E eu disse que Jesus participou de todos os processos do Evangelho, da pregação, do reino de Deus, antes de dizer essa célebre frase que nós conhecemos. E o milagre, as manifestações de Deus são sucedidas quando o verdadeiro Evangelho é pregado. Glória a Deus! Aí como é que eu posso provar que o Evangelho em Baraúna é pregado e que é de Deus? Quando você sobe alguns metros ali para cima e você olha como está a construção da casa de Deus, que pela ótica humana, pelas condições financeiras da igreja, não haveria condições nem possibilidades para estar como está. Mas é a manifestação do Espírito Santo de Deus. A manifestação do Espírito Santo do Senhor, suprindo necessidade e fazendo milagre que para nós é impossível. Essa é a certeza da confirmação do Evangelho do Reino que é pregado aqui nesta série. Aleluia. Do Evangelho do Reino que é pregado em Baraúna. É quando o milagre ele acontece. E não confunda milagre simplesmente com cura, porque a cura ela vem da fé do indivíduo. Milagre é a manifestação direta do Espírito Santo de Deus na terra com seres viventes. Porque a Bíblia diz que com o coração cremos para a justiça. A Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, faremos muitas coisas. A Bíblia fala que quando você crê e os demônios também creem, as coisas estremecem. Porque nós temos fé e cremos, e a nossa fé é o estopim para o milagre do Senhor acontecer. Mas isso independe de se você ser crente ou não. Independe de você ser crente ou não. No mundo aí, fulano de tal tem um desejo de ter um carro, mas não serve a Deus na igreja como você serve, como eu sirvo. Mas ele tem tanta fé que Deus vai dar, que ele se esforça, trabalha, Deus ajuda e consegue. Glória a Deus. Capítulo 5 de Mateus, uma das beatitudes, ele diz assim: bem-aventurado os mansos de espírito, porque herdarão a terra. Esta beatitude, esta bem-aventurança não fala, é a única que não fala do reino de Deus, Francisco. Entre todas as 9 que dá no capítulo 5, ela fala das bênçãos que recebemos aqui na terra quando estamos em conformidade com a palavra e as ações de Deus. Glória a Deus. E o Evangelho do Reino está sendo confirmado aqui em Baraúna, mesmo que o contingente de pessoas na igreja
seja mínimo, mas a presença do Senhor ainda habita nesta cidade, através da Assembleia Pentecostal de Deus, aqui em Baraúna. Glória a Deus, aleluia. Aqui nesta cidade. Isso independe do contingente de pessoas, porque a Bíblia diz que quando houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele se faz presente. Quando houver 2 ou 3. Por que 2 ou 3? Porque não é 1 ou 2, é 2 ou 3. Porque a Bíblia diz que onde uma pessoa fala e o outro concorda, se 2 pessoas concordarem em algo aqui na terra, será concordado lá no céu. Por isso Jesus disse, é 2 ou 3, porque um tem que concordar com o outro. Que você está num lugar e o Espírito Santo de Deus está ali também. Você entendeu o mistério? Por isso não é 1 ou 2, é 2 ou 3. Porque um tem que confirmar com o outro que Deus está ali, que Jesus está ali, que Deus faz-se presente e a obra, ela acontece. Porque a Bíblia diz que o que é concordado aqui na terra é concordado lá no céu. Se 2 pessoas estão orando no mesmo espírito, no mesmo sentido, no mesmo entendimento, é concordado lá no céu. E se lá no céu é concordado, a ordem vem de cima para baixo. E quando a ordem chega junto o milagre, a providência, a provisão, a cura, chega a ação do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, vendo a multidão que o seguia, quando ele começava a fazer um milagre, ele se compadeceu, teve compaixão daquelas pessoas, porque elas andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não possuem pastor. Jesus chega e vê a sede das pessoas por Cristo, por Deus, por alguém que o ajude, por alguém que ele possa acreditar e que possa confiar. E Jesus passando por todo esse processo, porque ele não foi num canto só, numa cidade só, não. Ele foi por aldeias, ele foi por cidades, pregando e curando, e teve a mesma conclusão em todos os lugares que ele foi. Por isso que para conjecturarmos ou para falarmos algo, para não generalizarmos ou criarmos um estereótipo, precisamos ter a vivência daquilo que vamos dizer. Para confirmar algo, precisamos ter a vivência. E o reino do Senhor ensina isso. E Jesus, vendo esse acontecimento, ele faz uma tipologia, ele faz uma comparação entre o que ele estava vendo e o que era mais comum da época. Porque muitas vezes, para entendermos, as pessoas entenderem algo, precisamos de explicar e explicar de novo e outra vez, e usar símbolos que as pessoas entendam para compreender, para entender as coisas. É a mesma coisa que eu quisesse que eu for explicar para você aqui o que são. Deixa eu ver um negócio aqui bem complicado para falar para você. Mesmo que eu explicar para vocês o que é hereditariedade, por exemplo. Características fenótipas e genótipas do indivíduo agregados a uma hereditariedade. Você não entendeu quase nada do que eu falei. Mas para mim é simplesmente dizer a você que se eu tiver uma flor branca e uma flor vermelha, o filho vai nascer rosa. Porque é a junção de uma cor com a outra. Isso é hereditariedade. O que pega do pai, pega da mãe e fica no filho. Simples assim. Então, se eu falei no começo de fenótipo e genótipo, você não entendeu nada. Mas quando eu falo que um casa com o outro e dá uma cor junta, pronto, você entendeu. Jesus fez a mesma coisa quando ele olhou para as pessoas e disse: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Aleluia, aleluia. Porque ele comparou as cidades e as aldeias como um campo. E as pessoas que pregam o evangelho do reino como os trabalhadores, os ceifeiros. Mas ele fez especificação de falar ceifeiro.
Ele poderia dizer assim: a seara é grande, mas são poucos os cavadores de buraco. São poucos os limpadores de mato. São poucos os que colocam a semente. Mas ele falou: ceifeiros. Glória a Deus. Aleluia. Em todo o processo de plantio, a ceifa ou colheita é a última etapa de recebimento do fruto. Glória a Deus. Aleluia. A última coisa que você faz é colher. Você vai lá, você cava um buraco, você planta, você rega, você limpa o mato, rega de novo. Se tem muito bicho, bota pesticida, cuida, trata, para poder ceifar. Que é ceifa, para ceifar pode ser traduzido por cortar, tirar, arrancar. Então você, ele diz assim: últimos são poucos os ceifeiros. O que Jesus quis dizer isso? Quando ele disse isso, ele disse assim: olha, as pessoas estão tão sedentas, tão preparadas para receber o reino, que falta simplesmente aquele que diga: chegue cá, saia do mundo e venha para cá. Eu corto você do mundo e colho para o reino de Deus. Simples assim, dessa maneira. E ele disse a célebre frase que todos nós conhecemos: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Glória a Deus, aleluia. Porque sempre há um déficit, mas sempre há, quando rogamos, aquele que supre a necessidade. Aqui em Baraúna, os irmãos correram atrás de tijolo, de maçã, de areia, ganha bênção, e lá de Picuí nós vem para cá e trabalha aqui. Porque se não tem mão de obra aqui, traz de lá. Se de lá não vê o recurso, mas o recurso sai daqui. O que importa é que a seara está sendo trabalhada pelos ceifeiros. A seara está sendo trabalhada pelos ceifeiros mandados pelo Senhor. E nós vemos com isso a confirmação do evangelho do reino pregado em Baraúna. E que continuemos falando esta mesma frase: Senhor, rogamos ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Glória a Deus. E quando a igreja estiver terminada, que vier a inauguração, aliás, profetizou dezembro, amém. Que a igreja estiver terminada, que as pessoas começarem a ver a confirmação da pregação do evangelho do reino, que uma igreja com 5 crentes fez um templo desse, e vão dizer: verdadeiramente Deus está ali, verdadeiramente é o Senhor que está naquela igreja. Vamos receber a cura das enfermidades e das moléstias pertencentes ao homem. Glória a Deus. Aleluia. E veremos a multiplicação da semente plantada, regada, plantada e regada. Porque há plantas que rapidamente você planta, com pouco tempo você já colhe o fruto. A ervilha você planta ali com 3 meses já tem ervilha. Mas já existem outros como o coco que você planta, tem uns que é 5 anos, tem uns que é 6. A tâmara, que tem um ditado hebreu que diz que quem planta tâmara nunca colhe tâmara. Porque a tâmara é 60 anos, 80 anos para ela poder dar o primeiro fruto. Então quem planta tâmara não colhe tâmara. Porque já morreu. Não vai colher, plantou, já morreu. Porque acaba de plantar uma tâmara com 5 anos de idade, porque não tem nenhum entendimento. Agora é com entendimento. Então quem planta tâmara não colhe tâmara. Porque existem plantas que demoram mais para darem os frutos. A ervilha, com 3 meses você tem uma ervilha ali. Existe um camarada na ciência chamado Mendel, que é que descobriu esse negócio de genética, de hereditariedade, com as ervilhas lá. Ele plantava as ervilhazinhas, fazia cruzamento, lá vai e tal. Por quê? Porque era uma planta que vinha rápido. E no instante dava o fruto para ter o resultado. Mas o reino do Senhor às vezes é assim e às vezes não. Existem lugares que crescem de forma exponencial. É uma curva assim, ó, não é curva não, é uma reta. Cresce ligeiro. Igrejas, denominações. Mas existem outras que são mais lentas. Porque o fruto depende ou demanda de um pouco mais de cuidado.
demanda de um pouco mais de atenção. E existe outros que é bem mais lenta, mas aí vai depender simples e unicamente da vontade de Deus, da vontade do Senhor. Porque nós sempre dizemos que adianta uma igreja cheia de gente e vazia de Deus. É melhor cheia de Deus com poucas pessoas, mas que você sinta a presença poderosa de Deus. E continuemos rogando ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a casa do Senhor. Amém? Então, queria agradecer ao Senhor nesta noite por esta oportunidade de pregoar a palavra do Senhor Jesus, ministrá-la aos meus amados irmãos. Que Deus possa abençoar cada um e que o ano que vem, o próximo aniversário, com certeza já será na igreja construída ali, em nome de Jesus. E se eu creio, até os cabelos da cabeça, que no ano que vem o aniversário vai ser lá. Lógico, a igreja pode ser construída muito antes do aniversário chegar. Estou dizendo um aniversário. Agora o dia que Jesus vai ter o culto de inauguração, aí já é outra coisa. Aí eu já não arrisco palpite, né? Eu não arrisco palpite. Mas estamos aqui, porque deve a fazer a obra. E pode ser próximo mês, Jesus quem sabe, né? Então deixa Jesus fazer a surpresa. Mas eu tenho certeza de convicção no meu coração que Jesus ele vai fazer. Assim como essa semana eu parei em frente à casa da minha sogra, que a minha sogra mora de frente à casa de Lili, né? Tiago mora por trás. Parei com o carrinho na frente da casa de Lili, né? Entrei lá para Pio. Fiquei lá, almocei, comi. Né? Quando eu saí, que eu olhei o carro, olhei para Lili, olhei o carro, olhei para casa de Lili, olhei o carro, olhei para casa de Lili. Aquela voz disse no meu coração assim: o irmão Tiago vai ter um desse do mesmo jeito que Jesus vai dar a ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu disse: eu creio, Jesus. E aquela voz disse assim: eu creio. Aí quando foi hoje que chegou aqui, Tiago, Jesus deu responder a ele. Ele disse: eu creio. Eu também, você crê, irmão Tiago? Quem crê também, amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus ele faz e pode fazer. Assim como ele fez na minha vida, me deu uma esposa linda, como a Linda está ali, ó. Ele faz na vida de cada um. Exatamente. Não, porque as bênçãos que a gente ganha, né? As bênçãos que Jesus dá. Então que Deus possa abençoar cada um e eu quero essa oportunidade em nome de Jesus.